2 Samuel 4, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A palavra diz assim, meus irmãos, ó. Todos encontraram, né? 2 Samuel 4, 4. Está escrito: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A igreja pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui, irmão, a palavra aleijado de ambos os pés. A gente sabe que aqui no Brasil, até a década de 80, início de 90, quando uma pessoa tinha uma deficiência física, eles usavam o termo aleijado. Depois dos anos 90 para frente, esse termo foi mudado. Então ficou como portador de deficiência física. Então, de 90 para cá, qualquer pessoa que tenha algum problema físico, não se usa mais a expressão aleijado, se usa essa expressão que eu falei agora, portador de deficiência física, né? Quem sabe que tem pessoas que nascem com deficiência física e tem pessoas que adquirem a deficiência ao longo da sua vida, devido a uma enfermidade, devido a um acidente, enfim, né? Quem sabe que ninguém está livre de passar por situações assim? Ninguém está livre, né? Então a gente vive diariamente rodeado de situações e perigos que podem causar um acidente e que Deus nos guarde e aconteceu alguma coisa pior. No caso, esse menino aqui, o Mefibosete, ele era filho do Jonatas e neto do rei Saul. O rei Saul, ele era rei de Israel. Foi o primeiro rei que Israel teve. Até então, Israel era governado pelos juízes. Inclusive, nós temos na nossa Bíblia um livro por nome de Juízes. Esse livro de Juízes, ele traz nas suas páginas 300 anos da história de Israel. Então, quem lê o livro de Juízes está lendo nestas páginas 300 anos de história do povo de Israel. Mas como sempre existem mudanças e os homens, os seres humanos, eles gostam de mudanças, né, em algumas áreas da vida, então Israel se cansou dos juízes e Israel pediu um rei. Isso acabou desagradando o profeta Samuel e muito mais desagradou a Deus, porque Deus era o Senhor, o rei de Israel, mas eles pediram um rei terreno, humano, para estar à frente deles. E Deus permitiu então que fosse Saul. O Saul, meus irmãos, ele reinou durante 40 anos. 2 anos a 3 anos do reinado de Saul foi uma beleza. Um reinado bom, um homem humilde, uma pessoa muito maravilhosa. Dali para frente, o Saul ele mudou. Ele teve assim uma mudança, não para melhor, para pior. Por isso a Bíblia diz que o fim das coisas é muito melhor do que o começo, né? Por quê? Tem gente que ele começa a vida dele mal no trabalho, mal na escola, mal na igreja, mal em tudo. Mas chega uma altura da vida dele lá que ele acerta e ele termina bem a vida dele. Quem conhece pessoas que começaram mal e que a gente achava que não ia dar nada em nenhuma área da vida e essas pessoas estão terminando a vida bem? Pois é. E quem conhece pessoas que começaram bem e de repente enveredaram por um caminho e terminaram ou estão terminando a vida muito mal? Conhecemos assim também. Talvez até na tua família tenha alguém, né? Que você diga, meu Deus, esse filho era um guri tão bom, era uma pessoa tão boa, tão educada, tão querida, tão compreensiva, tão trabalhadora, e hoje o filho não é nada mais do que foi. Talvez você tenha um parente, alguém da sua casa que mudou e mudou para pior, e isso é muito ruim, né? Então existem pessoas que vão mudando. E o rei Saul, ele mudou para pior. Ele começou a obedecer Deus pela metade.
Deus mandava fazer alguma coisa, ele fazia metade certo e metade errado. E aí Deus o rejeitou. E aqui nós temos a guerra entre Saul e os filisteus. E essa guerra, ela foi perdida por Israel, sob o comando do rei Saul. E quando esta guerra foi perdida, o mensageiro veio do campo de batalha, chegou em Jerusalém e deu a notícia: olha, Israel perdeu a guerra, o rei Saul e os seus filhos estão mortos, a arca de Deus foi tomada e perdemos a guerra. E aí, irmão, deu aquela fuga, todo mundo fugindo, correndo, com medo dos filisteus. E nessa fuga, essa ama do Mefibosete, que era uma pessoa que cuidava dele, tipo uma babá para nós hoje, ela zelava do menino, cuidava e tal, ela foi fugir também. E ela pegou o menino para fugir junto, para salvar a vida do menino. E diz a Bíblia que naquela pressa, fugindo pela vida dela e pela vida da criança, ela derrubou o menino. E a Bíblia diz que o menino ficou coxo de ambos os pés. Porque vamos entender uma coisa, irmão. Hoje, quando nós quebramos um membro do nosso corpo, um osso, o que é feito? É engessado. Não é assim que faz? Você vai lá para o pronto-socorro, um ortopedista vai te atender, vai tirar um raio-x, vai ver o tipo de fratura. Se precisar mexer na fratura, ele mexe. Precisar fazer uma cirurgia, ele faz, engessa e aí fica bonitinho de novo. Se não fica igual, mas fica quase igual. Na época não tinha ortopedista, não tinha aparelho de raio-x, não tinha forma de engessar. Então, quando uma pessoa quebrava um osso naquela época, como o osso sarava, ficava. Então, imagine, ele quebrou os pés. Como esses pés devem ter sarado? Todo torto, né? Então, se fosse hoje uma quebradura de pé, provável que ele voltaria a andar novamente. Perfeitamente. Mas, como era naquela época, que não tinha a evolução da ciência, que a ciência teve, como quebrava e sarava, ficava. Então, ele deve ter ficado com o pé todo defeituoso e não pôde mais andar. Ficou coxo de ambos os pés. Então, esse rapaz, ele teve a sua vida, infelizmente, atingida por um acidente muito grave, muito sério, que trouxe prejuízo a ele para o resto da vida. Isso aqui, o que aconteceu com ele, digamos, foi um trauma físico. Né? Por que um trauma físico? Porque ele não pôde mais andar. Né? Se ele quisesse andar, ele precisava de alguém para ajudar ele a andar. E se ele quisesse fugir, ele não conseguia, ele tinha que ser ajudado por alguém para fugir. Então, ele era um príncipe. E todos os príncipes, quando eles atingiam uma idade, o que eles faziam? Se preparavam para a guerra, vestiam os seus uniformes, as suas armaduras, colocavam as suas espadas, seus escudos, suas lanças, e iam para a guerra, para defender o rei. E esse Mefibosete, ele não pôde exercer o que um príncipe exercia na época. A gente sabe, irmão, quantas pessoas que acontece alguma coisa e a pessoa tem que abandonar a profissão, tem que abandonar tudo, porque a pessoa ela fica incapaz para o trabalho, incapaz para atividades, não pode mais trabalhar, não pode mais andar sozinho, não pode mais se locomover, a pessoa fica, infelizmente, incapacitada. E isso gera, né, uma tristeza grande no coração da pessoa, principalmente para quem era uma pessoa que andava, corria, trabalhava, lutava, e de repente a pessoa se vê nessa situação. Isso causa uma tristeza muito grande. Mas graças a Deus, irmãos, que no céu isso não vai acontecer. Louvado seja Deus. Quem sabe que no céu não haverá traumas físicos e que não haverá deficiência física a ninguém, diga glória a Deus. No céu todos seremos perfeitos. Então, se alguém tem algum problema físico, não se entristeça. Talvez para mim que ando, trabalho, corro, dizer isso pode parecer fácil. Agora, difícil talvez para quem está preso numa cadeira de roda. Para quem está imobilizado em cima de uma cama, movendo só os olhos e nem a boca movimenta direito. Talvez para muitas pessoas que andam carregadas, transportadas por alguém. Talvez para alguma pessoa que o banho, ela tem que
alguém dar o banho nela, a higiene alguém tem que fazer para ela, ir ao banheiro alguém tem que levá-la ao banheiro. Isso é muito difícil. Mas quem tem Jesus sabe que lá no céu nós teremos um corpo perfeito, saudável, e que essas coisas que fazem parte aqui dessa terra, lá no céu não farão mais parte. Amém, meus irmãos? Quem sabe que Mefibosete foi coxo para o resto da vida, mas quem sabe que no céu ele não vai ser coxo. Amém? Está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer isso? Que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades foram levadas ali. Pelo seu sangue, ele efetuou a nossa redenção, a salvação das nossas almas. E as pessoas que aqui nessa vida estão passando, ou que já passaram uma vida, talvez em cima de uma cadeira de rodas, em cima de uma cama, em cima, enfim, transportado pela mão de um, pela mão de outro, mas essas pessoas no céu andarão perfeitamente, terão um corpo perfeito, um corpo saudável, um corpo que jamais será atingido por qualquer enfermidade. Essa é a nossa grande esperança. Quem é que tem essa esperança em Jesus? Diga glória a Deus. Essa é a nossa grande esperança. Então, Mefibosete, primeiro, tinha um trauma físico, né? Ficou limitado. Segundo trauma que esse rapaz teve na vida dele foi o trauma familiar. Irmão, no mesmo dia ele perdeu o seu pai, o seu avô e os seus irmãos. Pensa bem, que tipo de reação tem uma pessoa que de repente alguém bate na porta, você abre a porta e a pessoa diz, olha, morreu teu pai, morreu teu avô, morreram os teus irmãos. Você vê que tudo que você tinha se acabou em um só dia. Você olha para dentro de você e diz assim, estou sozinho. Então ele tinha um trauma familiar. E isso é uma das coisas que atingem muitas pessoas, trauma familiar. Porque o diabo luta muito em família também, meus irmãos. Ou luta muito na família, né? Para jogar um contra o outro, para colocar desavença, colocar contenda, reclamação, um reclamando do outro, daqui a pouco um está com a cara virada com o outro, e de repente a pessoa tem vários parentes, mas ninguém se visita, ninguém se gosta, ninguém se entende, e tem até aquela frase que muitas pessoas falam, que eu não gosto de falar e não gosto de ouvir, parente é bom longe. Mentira, irmão, parente é bom perto. Não é porque você teve uma experiência ruim com um parente que significa que parentes não prestem. Não vai por esse lado, isso aí é uma coisa do diabo. Amém? Nós temos que amar a nossa família. Está escrito na 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem não cuida da sua família é pior do que o infiel, negou a fé. Então a família, ela tem que se amar, a família tem que se cuidar, um cuidar do outro, um ajudar o outro, viver bem. Além de termos o mesmo sangue, somos filhos do mesmo Deus, meus irmãos. Então não deve haver lugar para intrigas, brigas. Não é verdade, igreja do Senhor? Então, pastor, eu, sinceramente, da minha família, eu desisti. Não desista da tua família. Porque Deus não desiste da tua família. Quem sabe que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Qual casa que Jesus está falando? Aquela de alvenaria? Aquela de laje? Ou a casa que Jesus fala são as pessoas? As pessoas. Então como é que você vai desistir da tua família? Se Jesus está dizendo, se você crer, você será salvo, tu e a tua casa. Quem lembra de Raabe? Quem é pai aqui? Só quem é pai e mãe, levante. Levante a mão. Isso. Quem é que ia se sentir bem de ter uma filha prostituta? A filha da vizinha é médica, a outra filha da vizinha é advogada, a outra filha da vizinha é costureira, a outra filha da vizinha é recepcionista, a outra filha da vizinha trabalha de vigilante. E a tua filha trabalha no quê? Minha filha faz ponto. Qual é o pai que vai ter prazer e alegria em ter uma filha
que se prostitui? Qual é o pai e a mãe que vai ter o prazer em uma filha que você sabe que tudo que ela adquiriu em casa é fruto da prostituição? Nenhum pai e nenhuma mãe tem prazer. Mas foi essa prostituta Raabe, que certamente era mal vista por muitos da sua casa. Ela estava errada na escolha do tipo da vida dela, estava erradíssima. Jamais nós vamos concordar com alguém da nossa casa que escolheu um tipo de vida, tipo prostituição, tráfico de droga, roubo. Nós não podemos aceitar e concordar que alguém da nossa família esteja envolvido nesse tipo de prática. Só que não podemos deixar de amar essa pessoa. E essa pessoa que hoje ela está trilhando um caminho errado, amanhã ela pode estar na presença de Deus, meus irmãos. Quem sabe que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido? Diga glória a Deus. E foi esta mulher, Raabe, esta prostituta da cidade de Jericó, que Deus usou para salvar a casa dela. Que coisa tremenda, né? Ela creu e através da sua fé. Inclusive, irmãos, nós temos na nossa Bíblia, em Hebreus capítulo 11, um capítulo inteiro que só fala sobre exemplos de fé. Nós chamamos o capítulo 11 de Hebreus, Galeria dos Heróis da Fé. E ali tem muita gente, né, que é exemplo de fé. E entre as muitas pessoas que estão ali, tipo Abraão, Noé e tantos exemplos magníficos de fé, está ali também quem? Raabe. Nós abrimos ali Hebreus capítulo 11 e vamos lendo sobre Noé, vamos lendo sobre Abraão, vamos lendo sobre Enoque, vamos lendo sobre Davi, Sansão, e de repente vai aparecer um versículo ali falando de Raabe, louvado seja Deus. Esta mulher que era uma prostituta na cidade de Jericó, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com uma prostituta, todas elas têm uma história triste. Ah, o meu pai era bêbado e brigava muito. Ah, o meu pai era isso e aquilo. Ah, o meu irmão fazia isso. A minha irmã fazia aquilo. A grande maioria das prostitutas tem um trauma na família. Umas foram abusadas, outras foram maltratadas, outras foram agredidas em casa, então elas não estavam preparadas para o mundo, saíram de casa para fugir do abuso, para fugir da agressão, para fugir da violência, às vezes dentro de casa, saíram de casa despreparadas. Hoje o mercado de trabalho para a mulher é fácil, mas naquela época não havia quase mercado de trabalho para a mulher. O que havia? O que será que aconteceu com Raabe? Para ela sair de casa e ingressar no mundo, não vou chamar de mundo, vou chamar de submundo da prostituição. Qual a história da vida dessa mulher Raabe? Ela deveria ter uma história triste que ela deve ter contado e recontado para muitas pessoas. E Deus amava ela. E essa mulher, embora sendo uma prostituta, ela, quando teve a oportunidade de ouvir a respeito de Deus, ela creu em Deus. E através da fé desta mulher, toda a sua família foi salva pelo Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem que mesmo no trauma da família, Deus vai agir e vai fazer maravilhas? Diga amém, Jesus. E olha, irmãos, pasmem, eu sei que a grande maioria sabe. Raabe foi para Israel, lembra? E chegando em Israel, ela casou. E ela casou, sabe com quem em Israel? Com um príncipe, que é o Salmão. Príncipe. Deus pode fazer isso, irmão, tirar uma mulher do submundo da prostituição, do submundo das drogas. Deus pode fazer isso, tirar uma mulher de trás das grades, tirar uma mulher com um passado manchado, sujo, fracassado, todo manchado de pecado, e dar uma vida nova, boa para essa mulher, para esse homem. Deus pode fazer isso ou não pode? Pode. O que é necessário? É necessário tão somente a pessoa crer. É tão somente necessário a pessoa
crer. O que Raabe fez? Creu. Apenas creu. E crendo, foi salva. E ela sendo salva, sua família foi salva. Ela vai para Israel, e aí, meus irmãos, lá em Israel, ela conhece um príncipe por nome de Salmão, e eles casam. E esse homem, sabe de quem ela, de qual descendência ele era? Da descendência de Davi. Se era da descendência de Davi, é da descendência de quem? De Jesus. Meu Deus, irmão do céu. Será que Jesus tem vergonha de Raabe? Porque, olha, irmão, Jesus ele teve 3 mulheres de passado duvidoso. Uma foi Tamar, que teve um filho do sogro, né? Que os irmãos conhecem a história. Imagine, na família de Jesus, essa aqui é a Tamar. Ah, Tamar, aquela que teve filho do sogro, é ela mesma. Mas e o senhor aceita na família? Aceita porque ela se arrependeu. Amém? Nós temos na família de Jesus aquela nora de Noemi, a Ruth, que era moabita. Ué, mas moabita não entra na congregação? Pode ser que não entre na congregação, mas entra no céu. Glória a Deus. Amém? E nós temos na família de Jesus Raabe. E eu lhe asseguro que Jesus não sente vergonha de nenhuma delas. Porque quando elas tiveram a oportunidade de crer e de aceitar, creram e aceitaram a fé, meus irmãos. Você que está me ouvindo aqui nessa tarde, talvez você está ouvindo pelo rádio, e você olha para o teu pé, você vê uma tornozeleira lá no teu tornozelo. Ah, pastor, estou de... Como é que chama? Regime semiaberto, é isso? A todo regime semiaberto, a pessoa anda na rua. Eu estava trabalhando semana passada, passei numa rua trabalhando, tinha um cara trocando um pneu com uma tornozeleira. Meio envergonhado, porque todo mundo fica olhando. A gente sabe que estão com aquela tornozeleira porque mereceram, é óbvio, fizeram coisa errada, plantou, colhe. Mas a gente sabe que existe arrependimento também. Existe mudança de vida também. Quantas pessoas, irmãos, que foram presos, quantas pessoas que viveram à margem da sociedade, no submundo de droga, prostituição, crime, mas quando foram evangelizadas, abriram o coração, Jesus Cristo, o Salvador, entrou na vida dessas pessoas e fez deles uma nova criatura. Louvado seja Deus. Então, não tem trauma que Jesus não resolva, meus irmãos. E o Mefibosete, ele tinha um trauma na família, perdeu a sua família num só dia. Mas quem sabe que ele foi chamado para o palácio, para morar com o rei Davi. Davi disse: Mefibosete, venha para o palácio. De contínuo você comerá pão à minha mesa. Você vai se assentar na minha mesa dia após dia, dia após dia. E aí as pessoas olhavam e viam o Mefibosete entrando no palácio. E alguém dizia: ué, aquele lá não é o Mefibosete, é ele mesmo. Pois é, esse cara não tem ninguém por ele. Opa, agora ele tem o rei por ele. Mas eu era um cara sozinho, solitário. Mas agora ele tem o rei do lado dele. Louvado seja Deus. Todos os dias ele estava no palácio. E nós também, meus irmãos. Eu gosto muito da expressão que Deus fala através do salmista, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. O solitário: pastor, eu sou órfã. Pastor, eu fui desprezado, eu fui abandonado, eu fui tocado embora. Mas o Senhor diz: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está chamando aqui nessa tarde. Amém, igreja do Senhor? Então, 2 traumas: trauma físico, trauma familiar. E o Mefibosete, irmão, ele tinha um trauma, que era o trauma emocional. Deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Todos digam glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, vamos abri-la em 2 Samuel, capítulo de número 16, irmãos. Aliás, 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo de número 9. Glória a Deus. Quem tem a sua Bíblia, abra ela.
capítulo 9, versículo de número 8. Isso, capítulo 9, versículo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Veja o que diz aqui, irmãos, ó. Isso aqui é Mefibosete falando. Segundo Samuel 9, versículo 8. Veja que ele tinha um trauma emocional. Olha o que ele fala. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Prestou atenção? Ele se considera o quê? Um cão e, pior ainda, cão morto. Esse era o que ele pensava dele. Não é ninguém está chamando ele de cão. Quem está chamando ele de cão? Ele mesmo. Porque ele olha para os pés, aleijado. Ele olha para a casa, não tem pai, não tem vô, não tem irmão, não tem ninguém da família. Então ele diz: eu sou igual a um cão morto. Ele está dizendo que não tem valor nenhum. E quem sabe que tem pessoas que perdem a sua autoestima? Perdem a autoestima por quê? Porque engordaram um pouquinho. Pastor, gordo é feio. Bom é que não engorda, mas se engordou, dá glória a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Eu já pesei muito mais do que eu peso hoje, mas nunca tive complexo de gordura. Sou gordo porque como bem, como fora de hora, como às vezes coisas que não dá para comer, aí fico gordo mesmo, mas não tenho complexo. Quantas pessoas que perdem a autoestima, né, por várias razões. Gente que se olha no espelho e diz: eu estou que nem uma bruxa, eu estou que nem um lobisomem, eu estou que nem... Rapaz, não perca a tua autoestima. Você não é um cão morto, você não é nada do que o diabo quer que você seja. Segundo a Bíblia, você é a imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo, ele passa por mudanças. Você tem a infância, é um corpo. Você tem a adolescência, é outro corpo. Você tem a juventude, é um outro corpo. Você chega na meia-idade, é um corpo. Chegou na velhice, é outro corpo. Mas quem sabe que cada parte, cada fase da nossa vida tem as suas importâncias. Quem lembra bem da sua infância? Quem lembra da sua juventude? Quem está mais velhinho e lembra aí da meia-idade sua? Não teve um monte de coisa boa? E na velhice também tem tanta coisa boa, meus irmãos. Quem é vô e vó aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Olha o presente que Deus deu para a gente que é velho. Nossos netos. Quando os filhos nasceram, a gente estava na corrida que nem viu a gurizada crescer, né? Mas agora que a gente está velho, a gente fica babando os netos. Não é bom envelhecer, irmão, e ter os netos? Cada neto que nasce é uma alegria. Eu estou lá em casa, eu tenho 2 casas no terreno, tem o pequeno Otto lá. E cada vez que o Otto vê eu ou vê qualquer um, a Glaucia vem com o Otto, a primeira coisa que ele faz é rir. Tem 5 meses, mas ri que nunca vi para rir tanto. Ri sem a gente fazer graça nenhuma, ele está rindo, bem risonho. Mas não tem dinheiro que pague. Pastor, se fosse para você não ter os netos e voltar a ser jovem, tu preferia não ter os netos e voltar a ser jovem? Eu prefiro ficar com os netos e velho. E a velhice, irmão, ela traz a perda do corpo, porque a gente vai envelhecendo, o corpo vai se corrompendo. Mas, irmão, a velhice traz tanta experiência para a gente. Verdade ou não, meus irmãos? Irmão, essa experiência que a gente tem, não dá para aprender no banco de escola, não. Essa experiência que a gente tem é a vida que nos ensina. Então, não tem por que reclamar da velhice. Nós temos que agradecer a Deus, né, pela experiência que a vida nos trouxe, pela família que Deus nos deu, pelos netos que nos nasceram. Tem irmãos aqui que já têm bisnetos e talvez tataraneto, não sei, da família dos irmãos. Mas olha que prazer, que alegria. Então, meus irmãos, vamos vencer esse trauma emocional. Se valorize. Tem até um hino muito cantado nos anos 90. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, ele se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Amém? Ele está em você e ele se move em você. Não tem que ficar preso ao complexo, nada disso, irmão. Você é livre desse complexo, dessa prisão chamada complexo, que diminui as pessoas, que faz as pessoas sentirem vergonha. Não sinta vergonha do que você é. Você é aquilo que Deus quis que você fosse. Amém, meus irmãos? Quem ama os seus pais? Rapaz, quem não conheceu meu pai é só olhar para mim. A única coisa que o velho era magro, nunca engordou. E eu engordei porque comi muito. Mamei até 5 anos, mamadeira, até 5 anos na mamadeira. Nasci com 4,9 kg. Meu pai era magro, mas se você tirar minha cabeça e colocar no corpo do meu pai, é o seu Antônio. Tudo, nariz, só que ele usava bigodinho. Então como é que eu vou ter vergonha de envelhecer se eu estou a cara do meu pai e eu amava o meu pai? Porque a gente vai pegando idade e vai ficando a cara dos pais e da mãe da gente. Não é verdade, meus irmãos? Então a gente tem que agradecer a Deus pela idade. Nada de complexo emocional, trauma emocional, nada disso, irmão. Seja livre. As pessoas não gostam dela. Você pode ver, volta e meia morre alguém, né? Tentando fazer alguma mudança física. Eu encontrei um rapaz aqui esses dias, meu Deus do céu, o menino fez um terror com o rosto dele. Ele não tem aquele negócio que o Bolsonaro falou que o índio usava uma tampa de Nescau na boca? Quem lembra do índio? Pois é, o cara me colocou, não sei como é que é o nome daquilo ali. Hã? Não, um negócio que nem um... Que fica... Ó, ficou com essa parte aqui do beiço aqui, ó. Rapaz, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei, meu Deus, esse cara deve ser muito infeliz, sabe? Primeira coisa que me veio na cabeça, não pode dar nem um beijinho. Pouco bom dar um beijinho, não é verdade, meus irmãos? Aí o cara com aquele negócio lá na boca lá, como é que vai dar um beijinho? Olha como o diabo faz, né? Nariz eles amputaram, só ficou os 2 buraquinhos. Meu Deus do céu, irmão. Nem eu que tenho esse nariz feio aqui faria isso, irmão. O cara vem com o nariz bonito, vai me tirar o nariz, ficar com os 2 chaminézinhos ali só com... Não deve mutilar o corpo, irmão. A maioria dessas pessoas que mutilam o seu corpo são pessoas traumatizadas, pessoas que não se aceitam, né? E sem contar os procedimentos cirúrgicos exagerados que as pessoas fazem. Quantos procedimentos cirúrgicos desnecessários que a pessoa faz uma cirurgia plástica, aí arruma aqui, desarruma lá, e se torna um escravo de plástica. Meu Deus, irmão, vamos agradecer a Deus pelo que somos. Quando Jesus vier, irmão, nós teremos um corpo perfeito, meus irmãos. Então vamos aguentar mais um pouquinho que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Bate as palmas bem forte para Jesus, dá glória a Deus. Que maravilha, fiquemos de pé na presença do Senhor, meus irmãos. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos, receba um raio de luz e cante. Amém, Jesus. Falando em procedimento e tal, tinha um irmão na igreja que ele era calvo, não tinha cabelo. E aí quando foi um dele apareceu na igreja com uma peruca. E aí o pastor disse, irmão, de peruca, isso é vaidade, tem que tirar essa peruca, porque se não fosse para você ser careca, Deus não tinha deixado e tal. Ele falou, pastor, tá bom, eu tiro a peruca sem problema.
Mas só se o pastor ali tirar a dentadura dele também. Por quê? Se não fosse para ele ter dente, Deus não tinha deixado ele perder o dente. Então, se a minha peruca é vaidade, o dente dele também é vaidade. Então tem que ficar sem a dentadura. Então, eu acho que tem pastor que exagera também, entra muito na vida pessoal da pessoa, né? Se a pessoa, de repente, tem gente que, hoje em dia, a gurizada nova gosta de ser careca, né? Já dizia o poeta que é dos carecas que elas gostam mais. Então tem gurizada nova aí que até raspa tudo, mas tem gente que se sente bem com o cabelo. Acho que se a pessoa colocou um implante, alguma coisinha que se sente bem, eu não vejo pecado nisso. Sinceramente, eu não vejo, né? A mesma coisa, perder um dente, eu tenho falta de 2 dentes aqui. Fiz um implante agora. Desde novo, estou sem esses 2 dentes, agora que eu fiquei velho, consegui fazer um implante. Dia 1º vou colocar os 2 dentinhos aqui. Não vejo a hora de colocar para dar umas mastigadas mais firmes, né? Mas, uma picanha. A picanha dá para comer com o da frente, né? Mas lá em casa é músculo, é lombo, essas coisas, amém? Deus abençoe, irmãos. O pastor Mário vai orar por revelação aqui. Vamos fazer a parte da oferta antes? Se você trouxe uma oferta, vamos lá. Vamos ofertar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos dar uma contribuição para o trabalho. Bendito seja o nome de Jesus. Você que tem uma oferta, ajude, irmão. Contribua com amor e com alegria, porque Deus tem te abençoado, tem nos abençoado, né? Tem alguém para apresentar o dízimo nessa tarde? Tem a irmã? Mais alguém com dízimo para apresentar ao Senhor? Se houver mais alguém, pode vir à frente. Levanta uma oferta aí para nos ajudar, irmão. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, teu Filho amado, eu peço pela vida da tua filha, para que o Senhor receba a contribuição das mãos da tua serva, abençoe o seu trabalho, a sua vida, a sua saúde, seja grandemente abençoada pelo Senhor aqui nesta tarde. A todos aqueles que estão dando as suas ofertas, meu Deus, como é importante a oferta na tua obra. É através da oferta que nós pagamos todas as despesas da tua casa, Pai. Abençoa esse irmão que está ofertando, ó Deus. Não deixa ele ter necessidade cotidiana, meu Pai, mas que o Senhor abençoe o pão, a água, o lar, a família deste irmão, desta irmã. O desempregado, que uma porta de trabalho venha a ser aberta. Aquela pessoa que não pôde contribuir, que ela venha a ser abençoada e próspera em tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Põe na salva. O pastor Mário vai fazer uma oração conosco aqui. Se o Espírito de Deus revelar, o pastor Mário vai chamar aqui para a glória de Deus. Quantos querem orar com o servo do Senhor? Diga amém, Jesus. Então vamos recebê-lo em oração, irmãos. Levante a sua mão ao céu, vamos recebê-lo em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos pela vida do teu servo, meu Pai, que vai estar orando nesse momento aqui pelos dons do Espírito Santo, que o Senhor venha usar em tuas mãos aqui nessa tarde, meu Deus. Graças a Deus, Senhor, mais uma vez em tua presença. Nós buscamos a tua face, Senhor, meu Deus, agradecidos a ti por esta palavra, pela mensagem que teu Espírito Santo nos trouxe aos nossos corações. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada servo, Senhor. Se for do teu agrado, revela pelo teu Espírito Santo. Pai, derrama sobre nós a tua bênção, a vitória, a graça, Senhor, aquilo que precisamos. Em nome de Jesus Cristo, continua nos abençoando. É o que te pedimos, agradecidos, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Sentam-se, amados irmãos, e quem pode, louve a Deus com as palmas para a glória de Deus. Graças a Deus. Eu gostaria de orar por alguém aqui que Deus me revela. É uma pessoa que de uns dias para cá, essa pessoa tem sentido uma tristeza no seu coração. Uma tristeza, você sente alegria quando você está conversando com alguém ou quando você está na casa de Deus, você sente um momento de alegria. Mas quando você está em sua casa, sozinho ou sozinha,
Quando você vai pela rua andando, ou até mesmo de carro, eu não sei, mas uma tristeza muito forte invade o teu coração. E Deus está te dando um grande livramento de você não entrar pelo caminho da depressão. Aonde está a pessoa revelada? Está aqui a irmã, em nome de Jesus Cristo. Bate as palmas para Jesus, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Aonde está a pessoa que Deus revela que você tem sentido uma dor latejante, nesta região aqui, ó, do teu quadril, aquilo lateja, e Deus está te dando um grande livramento para você não precisar passar pela mão da medicina. É uma inflamação que surgiu, eu não sei, Deus não revela como ocasionou essa inflamação. Não sei se Deus não revela se foi uma batida ou uma queda, mas surgiu uma inflamação no teu quadril, nessa região, e isso te lateja e te incomoda muito. E Deus está te dando um grande livramento aqui também, nessa tarde. Quer a bênção de Deus? A irmã ali, ó, pode vir receber a tua bênção, minha irmã. Todos dizem graças a Deus. Irmão, nós somos o povo pentecostal e o Deus de fogo, Ele habita em nosso meio, por isso devemos nos alegrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Deus me revela que está abrindo uma porta financeira para um irmão aqui nessa tarde. Eu não sei a tua necessidade, o que você precisa, o que você tem pedido a Deus, mas eu vejo Deus entregando nas tuas mãos uma porta aberta, e essa porta vai te levar a você ser próspero na vida financeira. É um irmão. Aonde está seu irmão? Levante a tua mão se você sente que é você. Deus está te dando uma oportunidade, uma porta, está abrindo uma porta financeira. É um irmão. Aonde é que está esse irmão? Quer a bênção de Deus? Não quer a bênção de Deus. Poderia orar pelo servo de Deus, mas não seria. Poderia orar pelo servo de Deus, também não seria. A última oportunidade. Vem cá, irmão. Receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Rica suri canta ribi coma nabasuri anda rabagá. Rica supi coma nabasuri anda ribi coma nabasuri anda rabagá. Aonde está a pessoa que Deus revela nessa tarde? Você sente um forte queimor, não é dor, é um forte queimor bem no centro da tua testa. Deus está te livrando de uma hemorragia cerebral. Deus está te dando um grande livramento de você não cair por terra. Aonde está a pessoa revelada? Você sente um forte queimor no centro da tua testa. Deus está te dando um livramento de morte aqui. Quer a bênção de Deus? Poderia orar pela serva de Deus lá atrás, mas não seria, irmã. A pessoa que Deus revela, aqui ó, vem cá receber a tua vitória, irmã, em nome de Jesus Cristo. Deus se faz presente nessa tarde no meio da sua igreja. Aonde está a pessoa que Deus revela, meu querido? Você sente uma forte dor nessa região do teu pulmão. Você sente aqui e responde atrás também. Deus está te dando um grande livramento de você não parar no hospital, passar por cirurgia e pegar uma bactéria hospitalar. Deus está te livrando aqui nessa tarde. Aonde está a pessoa revelada? Chamo 2 vezes. Pessoa que sente uma dor nessa região, responde atrás. Deus está te dando um grande livramento. A segunda chamada, quer a bênção de Deus?
Está ali o servo do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, amados. Se colocamos em pé, são essas as pessoas. Glória a Deus. Nessa tarde tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador da tua vida? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor deseja entregar a tua vida nesta tarde para Jesus? Temos alguém? Levante a tua mão com a minha. Lembrando aos irmãos que nesta noite temos um culto aqui a partir das 7 horas da noite. Venham e recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso. Podemos orar? Vamos orar para nos despedir. Alguém que deseja uma oração em posição de mãos e unção de óleo, depois da oração pode vir à frente. Pastor Benjamin está aqui orando por todos os que desejarem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Salvador Jesus Cristo, teu amado Filho, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto tão abençoado, pela tua palavra que falou forte aos nossos corações. Senhor, meu Deus, nos deu mais ânimo para andar na tua presença confiantemente, no teu grande amor, no teu grande poder. Ó meu Deus, meu Pai, agora despede o teu povo, teus filhos, cada um para a sua casa, na paz do teu Espírito Santo, e nos traz de volta à noite, se assim for do teu agrado, para cultuar o teu santo nome, é o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Levanta a mão para cima e diga: a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Glória. Meu Deus, meu Pai, está na estenda as tuas mãos na vida da tua filha, do alto da cabeça à planta dos pés, e venha repreender toda enfermidade e todo mal, confirmando a tua bênção e a vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, estenda as tuas mãos na vida do teu servo, do alto da cabeça à planta dos pés, vem confirmar a bênção e milagre. Se houver dor, enfermidade, Senhor, seja queimada, seja mandado embora agora em nome de Jesus. Confirma o milagre para a glória do teu nome. Senhor, estenda as tuas mãos na vida da tua serva e também na vida dessas pessoas que está sendo representada por essa foto. Em nome de Jesus, tu conhece a necessidade, o problema. Repreenda todo mal e conceda a vitória na vida dessas pessoas e também na vida e no lar da tua serva, em nome de Jesus.